Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é para vos falar sobre as minhas leituras de janeiro. Estava só em agosto a pensar nas leituras que fez quando estava frio. No entanto, mais um dos vídeos da saga, vou pôr os vídeos de leituras e de haul em dia e, portanto, hoje é para vos trazer as minhas leituras de janeiro. Ainda foram algumas e, portanto, eu vou começar a falar sobre cada um dos livros. Os primeiros dois foram para o projeto da Dora, do haul 77, penso que este ano era 77, e, portanto, a primeira leitura é O Homem Mais Feliz do Mundo, de Eddie Jaku. Eddie Jaku é um sobrevivente do Holocausto, não era. O senhor escreveu este livro quando tinha 100 anos e acabou por falecer quando tinha 102, se não me engano. E o que ele faz neste livro, que é um livro muito pequenino, é basicamente um apanhado de todas as memórias que ele tem da época. O Eddie decidiu que, depois de ter sobrevivido a todos os horrores que sobreviveu, tinha dois caminhos. Podia ser uma pessoa extremamente amarga, podia ir pelo caminho de porque é que eu sobrevivi e outras pessoas não, podia nunca mais ter conseguido aproveitar absolutamente nada do que a vida ainda tinha para lhe dar, ou então podia ver o facto de estar vivo como um milagre, como algo que lhe tinha sido dado e que ele podia usar para ajudar outras pessoas, e portanto esse foi o caminho que o Eddie Jaku acabou por escolher, daí a questão de O Homem Mais Feliz do Mundo. É um livro que está escrito de forma muito simples, muito crua, muito direta. Ele não está aqui com floreados, ele está simplesmente, também convenhamos, o senhor já tinha 100 anos quando esteve a escrever o livro, ele esteve simplesmente a relembrar as situações, a passá-las para papel, e portanto é efetivamente um livro muito pequenino, mas o que não tem de floreados tem em sentimentos. Eddie era uma pessoa que teve muita sorte com todas as pessoas que se cruzaram no caminho dele, e ele sabe isso, e cada pedaço de gratidão que ele tinha no coração está definitivamente neste livro. E nós vamos perceber, há muitas coisas que ele escreve aqui, que ele tem noção de que se sobreviveu, se ele conseguiu não passar tão mal quanto outras pessoas, foi porque teve a sorte de se cruzar com muitas pessoas boas na vida dele e em todo o processo, antes do Holocausto, durante e no após, e que acabaram por o ajudar a ser a pessoa que ele era. É um livro fantástico, eu adorei ler este livro. Definitivamente, nós acabamos o livro a olhar para o Eddie como um amigo e dá vontade de dar um abraço apertado. Pronto, fica aqui uma sugestão para quem quiser um livro sobre o Holocausto, onde vamos ver muitas coisas muito más, mas sempre com uma nota de esperança e de beleza no meio do caos, no meio do mal. Há sempre alguma coisa boa. O segundo livro que li para o haul 77 foi aqui o Meridiano 28, de Joel Neto, um livro que eu achei extremamente interessante. Este livro é passado em duas épocas, mais ou menos. Temos o passado e temos o presente. No presente temos aqui José Filmon Marques a receber uma caixa cheia de informações sobre um tio que já tinha falecido e a pedir-lhe para ele estudar um pouco a história do tio e perceber que ele tinha sido um herói da Segunda Guerra Mundial porque era de origem alemã e acabou por delatar alguém que tinha ido para os Açores e que estava a ajudar os alemães. E nós temos então aqui o José Filmon a descobrir quem era o tio, uma pessoa que ele de certa forma conhecia de forma muito próxima, porque foi o tio com quem ficou quando a mãe faleceu, acabou por deixar com o tio. No entanto, nunca foi uma relação de proximidade, eles coabitavam, mas não foi uma relação muito próxima. E portanto, a pessoa que ele vai descobrir nos diários que lhe são entregues, aos quais faltam algumas páginas e ele vai ter de começar ali a tentar juntar coisas para preencher as lacunas do que ele sabe. É muito interessante ver a forma como ele idealiza as lacunas desses diários. Basicamente o que lhe é proposto é escrever a biografia do tio e ele vai ter de pegar nesses diários e então criar um livro biográfico sobre a personagem que era o tio. No entanto, ele não sabe muitas coisas, o diário tem
só algumas informações, e há muitas destas coisas que acabam por ser quase um livro de ficção. Ele está ali a idealizar o que teria sido a vida daquela pessoa que ele não conhecia naquela época e que era extremamente diferente do tio que ele conhecia. E portanto temos aqui então uma Segunda Guerra Mundial passada nos Açores, a Ilha do Faial, que no fundo antes de iniciar a Segunda Guerra Mundial tinha duas comunidades, uma inglesa e uma alemã, e elas coabitavam, coexistiam, eram amigos, usavam as mesmas escolas, e vemos de que forma a Segunda Guerra Mundial acabou por ter impacto então nessas relações. É um livro extremamente interessante, gostei imenso, João Neto escreve extremamente bem, acho que não é novidade para ninguém que eu gosto dos livros dele, a escrita é só fantástica, e portanto foi muito bom descobrir este livro, e foi o último livro que li para o All 77. Se tiverem interesse de ouvir um bocadinho mais sobre esta história, eu tenho uma sugestão de leitura, portanto basta ir à playlist procurar por Meridiano 28. Depois li 50 Palavras para a Chuva de Asha Lemy. Esta é a história da Nori. A Nori tem 8 anos quando é abandonada pela mãe à porta da casa dos avós, avós que ela nunca conheceu, avós que não têm propriamente amor para lhe dar. A Nori é filha de um casal misto, a mãe da Nori era japonesa, o pai era negro e portanto ela tem uma cor mais escura. E os avós fazem parte de uma família bastante importante no Japão. Isto acontece durante a década de 40, portanto, quando as coisas ainda têm uma tradição muito fixa, muito rígida, e nós vemos aqui a Nori a passar por coisas horríveis às mãos da avó, principalmente porque o avô deixa, para o avô ela não existe, e portanto a Nori simplesmente é educada daqui para a frente a ser vista como algo mau, algo sujo, algo que não devia existir. É extremamente dilacerante, o nosso coração fica apertado com uma criança, a forma como ela é tratada, banhos químicos, é só horrível, é só muito mau. E depois disso ela vai crescendo, vai surgir aqui alguém na vida dela que lhe vai trazer uma nova paixão, vamos lhe chamar uma nova paixão. Portanto, surge aqui uma personagem que acaba por lhe trazer música e acaba por ser também uma personagem a quem ela se liga de forma muito forte emocionalmente. E é muito interessante ver como as pessoas que nós temos na nossa vida fazem a diferença toda entre uma experiência que pode ser só horrível e sem nada de bom para acrescentar à nossa vida e ser alguma coisa que nós toleramos porque ainda temos alguém bom na nossa vida. E portanto, há muitas críticas a este livro relativamente ao facto de ser passado no Japão, a autora é americana, é negra, mas é basicamente só isso, porque de ser no Japão. Eu para isso tenho uma explicação que é este tipo de história, o tipo de história que a autora queria contar, exigia que fosse passado num país em que ser-se de cor não é só algo que se ignora. Tinha de ser num país onde a tradição seja de peles claras. O Japão aqui é só uma forma de colocar e de posicionar esta família, tinha de ser esta família para que estas coisas acontecessem. E portanto, apesar de a autora estar a escrever uma coisa que, ok, há algumas falhas relativamente ao Japão, a verdade é que a história da Nori é dilacerante. Basicamente o nosso coração está apertado do início ao fim. O final ficou aqui um bocadinho aquém da ideia que a autora possivelmente deve querer continuar esta história. No entanto, vai um bocado contra tudo o que aconteceu à personagem, mas mesmo assim eu consigo perceber como é que alguém poderia tomar aquela decisão final em que nós não concordamos muito bem, mas faz algum sentido. E se vocês já leram o livro, digam-me o que é que acharam quando estiveram a ler. Eu gostei muito, gostei mesmo muito deste livro, mas vamos ver se a autora efetivamente escreve um segundo ou não. E depois chegamos a um dos meus queridos, um dos meus que me aquecem o coração, que eu adorei este livro. É The Boy Who Steals Houses, depois o subtítulo é The Girl Who Steals His Heart. Este é o livro de C.J. Drews, é um livro sobre Found Family, uma família encontrada. Basicamente nós temos aqui dois irmãos, eles são órfãos, o sistema já os abandonou há sabe-se lá quanto tempo, eles estão basicamente sempre em situações de não saberem muito bem como vão sobreviver. Temos um dos irmãos é autista
algo dentro do espectro do autismo e está a trabalhar como mecânico, e o irmão mais novo, que no fundo é o que acaba por tomar conta do irmão mais velho, acaba muitas vezes por assaltar casas, mas mais no sentido de as arrombar. Basicamente ele procura casas que estão vazias, arromba a porta, dorme, se tiverem comida come, se houver algum dinheiro eventualmente ele vai levar o dinheiro, mas não leva muito mais do que isso. E portanto nós temos aqui a história do dia em que o Sam arrombou uma casa, apercebeu-se que a casa era habitada por muitas pessoas, mas não havia ninguém e havia algo no frigorífico que dava a entender que eles estavam a acampar, e então o que acontece é que ele não se estava a sentir muito bem nessa noite e não saiu tão cedo da casa no dia a seguir como deveria ter saído. E portanto quando ele acorda com vozes, a casa está cheia, a família é efetivamente muito grande, e quando ele consegue finalmente sair do quarto, toda a gente assume que ele é amigo de um dos irmãos. E pessoas diferentes assumem que ele é amigo de pessoas diferentes. E portanto o que acontece é que ele vai passando o dia com eles, porque toda a gente assume que ele é amigo de uma das crianças da casa, uns adolescentes, e portanto ele acaba por ficar um pouco por ali e acaba sempre por ser muito atraído por aquela família e está constantemente a cruzar-se com eles, a voltar, até que alguém percebe efetivamente qual é a situação dele e do irmão. Portanto, a história do Sam e do Avery, e este livro é tão ternurento. A família onde eles acabam é só fantástica. O pai é extremamente acolhedor. É ver as personalidades que a autora criou para cada uma das pessoas daquela família. É só fantástico. Algumas personagens com mais humor, algumas personagens mais certinhas. É delicioso, é delicioso. E não sei se já tinham ouvido falar deste livro, ele não está traduzido, a autora é australiana, isto é quase uma edição do autor, não é, mas quase. Portanto, se não leram ainda, se tiverem curiosidade com este tipo de histórias, por favor, leiam, é só lindo. O próximo livro é As de Espadas, de Farida, e eu não vou dizer o próximo nome porque eu já tentei isto várias vezes, não dá, eu tenho de ver uma entrevista onde a autora diga um nome, que é para conseguir perceber como é que isto se pronuncia. Eu geralmente tento e não ando muito longe de como fica, mas esta não. As de Espadas conta aqui a história do Devon e da Chiamaka. São duas personagens de status diferentes, portanto nós temos alguém que vem dos bairros e temos alguém que tem pais que trabalham como médicos, se não me engano, ou advogados, mas são trabalhos de prestígio. São os únicos dois alunos negros da escola Niveau, e o que acontece é que estamos a iniciar um novo ano letivo, é o último ano do secundário, e eles são os dois apontados como potenciais oradores de final de ano, que é uma coisa que tem bastante peso em alguns países. E acontece que assim que eles são elegidos como potenciais oradores de final de ano, toda a gente vai começar a receber mensagens no telemóvel, e essas mensagens têm segredos, têm algumas coisas que dão a entender que alguém tem material para os mandar para baixo do comboio, e portanto são coisas com potencial para serem muito graves, são coisas que nem sempre lhes dizem respeito só a eles, e portanto muitas vezes eles até ficam preocupados e transtornados, não só pelo que aquilo poderá fazer por eles, mas pelas pessoas que poderão ser arrastadas se aquela situação se vier a descobrir. E portanto, o livro é basicamente isto. Ao longo do ano letivo vão haver várias mensagens que vão ser recebidas, às vezes são recebidas por um e o outro não, e vice-versa. Portanto, basicamente, se houver algum segredo sobre a própria pessoa, toda a gente vai receber essa mensagem, menos aquela pessoa. E nós vamos passar o livro todo a tentar descobrir quem está por trás dessas mensagens, ou seja, quem é o as que está a mandar as mensagens, a tentar compreender afinal que segredos são esses e de que forma podem acabar por influenciar o futuro deles e pôr isso em xeque, e o porquê de alguém estar a tentar usar situações já com vários anos contra eles, ou então situações pessoais. É um livro sobre racismo institucionalizado. É sobre não só isso, mas também a forma como, mesmo sendo, por exemplo, a Chiamaka, os pais têm então um estatuto social bastante elevado, tendo em conta que são médicos, têm profissões que são bem vistas, e mesmo assim isso não a impede de estar a ser chantageada. E portanto
o facto de ser negra, do facto de ser mulher, o facto do Devon ser negro e ser homossexual, tudo isso acaba por ter muito peso nesta história e vamos acabar por ver de que forma estas coisas todas se entrelaçam e criam aqui então a história entre duas pessoas que na realidade a única coisa que os liga é o facto de serem os únicos dois alunos negros na escola, mas vão acabar por se apoiar um no outro para tentar sobreviver a algo que ninguém sabe de onde está a chover. O final, a maior parte das pessoas não gosta. Eu gostei, dá um certo conforto saber que por muito mal que algo tenha sido para alguém, as pessoas conseguem dar a volta por cima e usar isso para ajudar outras pessoas. Portanto, sim, o final na escola no presente é um bocadinho apressado, mas tendo em conta o tipo de situação que é, faz todo o sentido para mim. E depois o futuro, um apanhado que fazem do futuro para mim faz sentido. Não era necessário, mas também não tenho nada a contestar aqui. Gostei muito deste livro e lá está, é o primeiro livro da Desrotina, já tinha falado nisso no haul e tem estado a ser leituras muito boas. E o último livro que li em janeiro foi Juntos, mas Pouco, das Christina Lauren. Um livro que eu comecei a ler, estava toda entusiasmada a pensar: oh meu Deus, isto é a personagem mais parecida comigo que uma vez encontrei num livro, e depois ela começa a tomar decisões que eu só pensei: ai, valha-me, não, não. E as atitudes, só pensei: não. Eu vou explicar o porquê dela ser muito parecida comigo. Ela vê alguém com talento e começa a fazer desvios conscientes para passar mais vezes naquele sítio quando sabe que ele está lá. Porque é um rapaz que toca guitarra no metro e ela, em vez de apanhar o metro no sítio que devia, vai dar um desvio para o outro bairro, para outro quarteirão, para ir apanhar o metro noutro sítio, porque sabe que vai vê-lo a tocar. Isto não significa necessariamente que ela esteja interessada nele, significa apenas que ela encontrou alguém no qual ela reconhece talento e acha interessante, e há sempre aquela sensação de: se eu falasse com ele, se calhar ia ser interessante, mas não sei, e pronto. Então, isso é o início, eventualmente acontece aqui uma situação e ela consegue depois arranjar-lhe aqui um trabalho que acaba por o colocar numa posição em que acaba por ter uma projeção muito grande. A questão aqui do Juntos mas Pouco é: ele não está legal no país, e isso não é spoiler, faz parte da sinopse do livro, e portanto eles acabam por ter um casamento de conveniência apenas para ele conseguir o visto e poder trabalhar. Porque se ele não estiver com o visto enquanto está nos Estados Unidos, ele não pode trabalhar, porque qualquer pessoa que vá pedir papéis ele não tem e vai ser deportado. E portanto eles acabam por casar para ele poder trabalhar e fazer então o espetáculo para o qual ela conseguiu que ele tivesse trabalho. Só que isso também implica que eles se conheçam melhor, implica que eles coabitem a mesma casa e implica que, óbvio, respondam perguntas que um casal deveria saber responder. E portanto nós temos aqui um livro que é efetivamente não necessariamente romântico, mas sobre esta situação. O título original chama-se Roomies e faz todo o sentido, portanto os juntos mas pouco juntos estão juntos efetivamente na mesma casa, não significa que seja muito mais do que isso, e portanto se forem à procura da ideia de casal, casamento forçado, e depois começam-se a desenvolver coisas, talvez fiquem um bocado desiludidos com a história. A mim, o que me desiludiu foi mesmo a personagem que prometia tanto no início e depois estragou tudo com algumas coisas que acaba por fazer, e portanto não foi o livro que eu gostei mais das Christina Lauren. Também acho que ainda só li 2, mas gostei muito mais do Noivos à Força do que do Juntos mas Pouco. E portanto estes são os livros que eu li durante o mês de janeiro. Como vocês viram, foram leituras muito boas, estão aqui livros fantásticos, alguns mais ou menos, mas são aqui personagens que de certeza que vão ficar comigo durante muito tempo. Digam-me nos comentários se já leram algum destes livros, se ficaram com curiosidade com algum deles, se a vossa opinião relativamente a algum deles que vocês já tenham lido é diferente da minha, se é a mesma. Digam-me isso tudo nos comentários. Por hoje vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!